Queridos, deixa eu só colocar o PowerPoint aqui. Pronto. Na semana retrasada, nós vimos o capítulo 4. Aí, semana passada, tivemos o reverendo Gaspar conosco, fazendo um panorama a respeito dos problemas interpretativos do livro de Apocalipse, especialmente as interpretações erradas. E hoje nós vamos voltar, portanto, para a exposição, dessa vez o capítulo 5, que já até adiantamos no sermão. Eu fiz de propósito para que vocês já tivessem um gostinho. É uma tática para que vocês fiquem mais um pouco com a gente e tal, essa coisa assim. Tem que usar desses recursos. Mas é uma brincadeira, irmãos. Eu sei que o importante é que a palavra seja ensinada e é por isso que vocês estão aqui. Mas vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que dirija esse momento nosso de aprendizado. Deus maravilhoso, abençoa-nos, eu rogo a Ti, para que possamos aprender mais da Tua palavra, nesse momento de instrução, de escola, e que ao vermos a grande imagem que João viu, nós também sejamos consolados como o Teu povo foi naquele tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, o capítulo 5 é uma continuação da visão do capítulo 4. Se você estava comigo, você vai lembrar de algumas questões introdutórias que nós vimos. Deixa eu só lembrar aqui para vocês aqui. Algumas questões introdutórias do capítulo 4 e o 5, que resumidamente dizem que Deus e Cristo são glorificados porque a ressurreição de Cristo demonstra que eles são soberanos sobre a criação, tanto para punir quanto para redimir. Nós vimos algumas questões introdutórias a esta seção do texto, a relação com outros textos do próprio livro de Apocalipse, também com o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 9 a 14, onde aparentemente o que nós temos aqui na visão de João é uma recapitulação ou um retorno, né? Ele está quase que vendo a mesma coisa que Daniel também viu. E fizemos a caminhada pelo capítulo 4, e agora vamos no capítulo 5, que, na minha humilde opinião, é talvez um dos capítulos mais bonitos de todo o livro de Apocalipse. Capítulo 5, em resumo, o Greg Beale diz o seguinte: Deus e o Cordeiro são glorificados porque eles começaram a executar a sua soberania sobre a criação por meio da morte e ressurreição de Cristo, que resultou em juízo e redenção já inaugurados e que serão consumados no devido tempo. Então, em resumo, é isso que a gente encontra no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Lembrando que eu tenho usado, né, o livro O Brado de Vitória, ou Brado de Vitória, do Dr. J.K. Beale, com a ajuda do David Campbell. Já falei para vocês também que é um resumo, né, do grande comentário dele de Apocalipse. O Bill tem um comentário de, quase 1.500 páginas de Apocalipse. Aqui ele faz um bom resumo. E é um livro bem legal, os irmãos que quiserem ter assim um texto para recorrer quando tiver alguma dúvida, alguém fizer alguma coisa, alguma pergunta, né? Vale a pena ter esse livro porque ele é mais objetivo, é mais resumido, não tem tantas questões assim mais exegéticas, de língua original, que se você não sabe não vai adiantar muito, mas ajuda sim. Bom, vamos ler o texto? Então acompanhe comigo a leitura, capítulo 5. Eu tenho os destaques que geralmente eu faço para ajudar vocês a verem aquilo que a gente vai focar na exposição. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então é isso que nós encontramos em Apocalipse capítulo 5, de 1 a 14. Nós estamos vendo aqui uma visão, né? Estamos observando a visão de João, que agora não só vê aquele que está sentado no trono sendo adorado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, que é o que está no capítulo 4, mas agora há uma nova presença, há um novo personagem que surge e ele se torna o centro dessa visão. Vamos ver aos poucos o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Primeiro, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Então, os olhos de João se voltam para a mão direita do que está assentado no trono sendo adorado. Esse que está assentado, ele tem na mão direita, isso é simbólico também, isso envolve, a mão direita é a mão do poder, a mão da força. Como eu já havia mencionado para vocês antes, à direita estavam aqueles que eram os conselheiros do rei, aqueles que tinham, de alguma forma, uma influência nas decisões, nos juízos do rei. E, ao dizer que ele tem um livro na mão direita, trata-se, um destaque, trata-se de alguma coisa que envolve a direção da história. Lembrando que o capítulo 4 já nos mostra que nós estamos falando sobre um grande panorama histórico. Uma coisa que eu mencionei para vocês também, que essa visão, ela não está no tempo e no espaço. Ela é uma visão que envolve um panorama de todo o domínio e soberania de Deus, em todo um descortinar do seu governo e soberania, e agora, portanto, nós temos ele com essa mão direita, com esse livro, que mostra que há alguma coisa de poder, alguma coisa que envolve autoridade, e não só por estar na mão direita, mas o próprio livro sendo selado também envolve isso. Na Escritura, nós temos alguns livros selados, ou pelo menos algumas visões envolvidas com livros selados. Nós temos, por exemplo, Daniel, capítulo 12, veja comigo, por favor. Daniel 12, verso 4 e verso 9. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Versículo 9. E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Na linguagem do livro de Daniel,
Esse tempo do fim, nós já vimos, refere-se àquilo que no Novo Testamento é chamado de os últimos dias. E nós já vimos que esses últimos dias iniciaram com a morte e ressurreição de Cristo, e nós já estamos vivenciando esse tempo. E faz sentido falar da morte e ressurreição de Cristo como o tempo que inaugura o tempo do fim, falando aqui Daniel, porque é exatamente quando o livro ele vai ser quebrado, os selos vão ser quebrados. Veja também Isaías, capítulo 29, versículo 11. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto por favor, ele responderá, não sei ler. Como a gente está observando aqui, a ideia de um livro selado envolve um livro que tem um propósito, um endereçado, alguém que é digno para abrir esse livro. Os livros eram selados nos períodos aí antigos com selos de autoridade, onde aquela pessoa que selou o livro, uma vez que ela direciona aquele livro, na verdade documento, o que seja, para alguém, só aquele alguém poderia quebrar o livro que foi, ou o documento, o objeto, que foi selado com o anel, né, com o sinete do rei ou daquela autoridade. Mas como a gente está observando aqui, a ideia de um descortinar de um livro envolve não somente a ideia de um mistério que se é revelado, de alguma coisa como Isaías falou, que mesmo que alguém saiba ler, não poderá ler porque o livro está selado. Então envolve aí a ideia de algo que é misterioso, alguma coisa que não foi revelada, alguma coisa que está sendo reservada para um período, como também Daniel mostra isso, o tempo do fim. Mas em Ezequiel nós encontramos uma associação também com o juízo, e já vimos isso antes, e a gente pode observar agora também. Veja comigo aí, Ezequiel capítulo 2, 9 a 10, que associa a ideia desse livro, o livro de juízo. Na verdade, é a relação entre os muitos livros na visão de Ezequiel e o livro na visão de João. Ezequiel 2, 9 a 10. Tornei a sua fronte mais dura do que... Desculpe, estava lendo o capítulo errado. Ezequiel 2, 9. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. A gente nem precisaria ler o livro de Ezequiel, essa porção do livro de Ezequiel, para ter certeza de que está falando de juízo. Por quê? Porque quando nós vamos observar a sequência da visão de João, a partir do capítulo 6, nós vamos ver que enquanto o livro está sendo, os selos estão sendo quebrados do livro, o que vai acontecer? Juízo sobre a terra. Você vai ter a presença dos chamados 4 cavaleiros do Apocalipse que vão surgir, e depois uma sequência de outros juízos sobre a terra e sobre a impiedade. Mas tudo isso é iniciado, tudo isso começa com os selos que foram quebrados. Então, a presença desse rolo, desse livro que está selado, mostra que o que está na mão direita daquele que está assentado é um documento de juízo, é uma sentença de julgamento. A ideia dele ser selado, ou melhor dizendo, dele estar escrito por dentro e por fora, é alguma coisa muito característica daquele tempo. O que acontece? Como livros selados não podiam ser abertos, algumas vezes o conteúdo do que estava escrito no livro selado
era resumido por fora do livro. Esse resumo tinha por motivação pelo menos duas coisas. Primeiro, ajudaria aquele que estava para levar o documento para saber exatamente do que se tratava, até para se resguardar, né? Você sabe que mensageiros morriam quando levavam mensagens de desgraça, né? Destruição. E também para que aquela pessoa que viria receber tomasse um conhecimento prévio do que se tratava o livro. A gente faz isso hoje. Nós, quando vamos ler um livro, geralmente começa com uma introdução, que dá mais ou menos um panorama, um prefácio. Nos artigos acadêmicos nós temos os chamados resumos, né? Então, já diz a palavra, que nos adianta mais ou menos o assunto do que será tratado. Mas também havia um segundo motivo. Era para garantir que não houvesse qualquer tipo de modificação no documento que foi colocado. Então, havia um resumo por fora e o documento por dentro. Então, isso atestaria, isso confirmaria que o documento que foi escrito realmente era aquilo factível de veracidade, né? Aquilo que realmente foi fidedignamente escrito. E, como eu já disse, a ideia dos selos envolvia tanto autoridade, mas também envolvia testemunho. Em que sentido? Era comum que pessoas que fossem fazer o testamento da sua herança convidassem pessoas para testemunhar o seu testamento. E essas pessoas que testemunhavam, elas colocavam o seu selo naquele documento. E, portanto, ele estaria como se fosse uma assinatura, né? Estaria atestado aquilo que foi feito. Ele só poderia ser quebrado quando a pessoa que fez o testamento morresse. Mas até lá, ele estaria selado com o testemunho daqueles que presenciaram a escrita do testador, né? Daquele que fez o testamento. Portanto, tudo isso está envolvido a essa imagem. Nós temos aí um livro que requer uma autoridade para lê-lo, um livro que requer um cuidado, porque ele é um livro que envolve julgamento, que envolve juízo, mas nós vamos ver que ele não só vai envolver juízo, como ele também vai envolver redenção. Então, esse mesmo livro, ele tem um sinal, uma simbologia para o juízo contra os ímpios, mas também redenção para os fiéis. Continuando o texto, ou a visão, João diz: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então agora nós temos um arauto. Nós temos uma presença angelical. E a própria ideia dele ser um anjo forte é um destaque para nós. Por quê? Porque ele é um anjo forte e ele não consegue resolver o problema. Ele é um ser angelical, de uma certa forma destacado entre outros seres angelicais, porque ele não é só um ser angelical, ele é um ser angelical poderoso, forte, e ele não pode quebrar os selos. Isso, inclusive, pode nos ajudar a entender por que o João ficou tão desesperado. Porque se nem um anjo forte resolve, o que é que vai resolver? Não é mesmo? Isso é um eco de Daniel 4, 13, 14 e 23, que fala também da presença divina, da presença de um anjo que anuncia uma sentença. No caso de Daniel 4, é o caso de Nabucodonosor. Veja comigo aí. Daniel 4, 13, 14 e 23. 13. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz. Né? Isso aqui é Nabucodonosor relatando. Você tem o versículo 14, em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas. E, enfim, ele faz a descrição aqui do seu sonho. Vocês devem lembrar que Daniel vai explicar a Nabucodonosor o que está acontecendo. Ele está orgulhoso do seu reinado e Deus está ordenando que ele se humilhe, senão ele vai julgá-lo. E é exatamente o que acontece. Versículo 23 também ressalta isso. Quanto ao vigilante, o santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem, parará, parará, ele vai dizer o que é.
essa interpretação, ó rei, do decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor rei. O senhor será expulso do meio das pessoas. Então começa a relatar o juízo que se levantaria contra Nabucodonosor. Então veja, a presença desse ser divino, esse arauto, esse ser forte que surge com voz forte, clamando, gritando, quem pode ser digno de fazer tudo isso, é um anúncio, de uma certa forma, também de juízo. Veja que a presença desse anjo forte é de temor, porque você tem aí um ser angelical poderoso, que está ordenando a criação, quem pode quebrar os selos e abrir o livro? Quem pode fazer isso? Então, é quase como uma ordenança, é um chamado aqui, um decreto real, ordenando para que alguém venha fazer. Nós vamos ver que ninguém é digno disso, porque as pessoas não são dignas nem mesmo de abrir o livro. A ideia de dignidade, né, envolve autoridade, é a pessoa que precisa fazer isso, e aí nós encontramos a relação com a redenção e o juízo, como vamos ver, porque aquele que comprou para si autoridade para abrir os selos, ele fez isso com valor de sangue, e ele é um cordeiro. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Também nós vemos uma relação da abertura dos selos, e isso vai se mostrar também na sequência da visão, que esses selos eles são abertos gradualmente. A ideia de uma revelação que está sendo dada de maneira gradual, aos poucos, e que envolve realmente essa relação. E, é claro, a dignidade de Cristo em relação à sua morte e à sua ressurreição. Mateus 27, 62 ao 66. Veja aí, por favor. Eu estou em dúvida se é esse texto mesmo. Vamos ver se é. Mateus 27. Estou achando que eu anotei errado. Acho que não tem nada a ver com o que eu tinha... Ah, não, peraí. Eu estou procurando um lugar errado, peraí. Ah, aqui, é isso. Tá, é isso mesmo. O que tem a ver também com relação à morte e ressurreição de Cristo, os selos serem abertos? Deixa eu ler o texto e eu explico para vocês. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhes disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao seu povo: ressuscitou dos mortos. E esse último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Isso aqui me surgiu quando eu estava assistindo um filme chamado, eu acho que é A Ressurreição. Tem no Netflix, que é a história de um soldado romano que vai averiguar a ressurreição de Jesus. É a ressurreição o nome? É isso mesmo? Tá. E aí, uma imagem que me surgiu na hora, está a pedra do sepulcro, né? A pedra que fecha o túmulo de Jesus, e os selos que foram colocados. E eu fiquei pensando assim, olha só que interessante. Selos foram colocados para impedir que ele saísse do túmulo. Ao sair do túmulo, ele quebrou aqueles selos também. E eu imagino que João, quando viu os selos, também pôde lembrar do túmulo de Jesus, que os selos foram quebrados para que ele saísse vitorioso, ressurreto. Então, há uma relação direta entre a morte e a ressurreição de Jesus com os próprios selos, a presença desses selos que estão aí. Quem é digno de morrer e ressuscitar? Quem pode fazer isso?
Aí nós temos a resposta. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí o drama, né, do João, né, o drama do autor, que lamenta o que está acontecendo. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aqui, nós vemos do desespero do profeta a depravação total dos homens. Nós vemos a incapacidade dos homens de obter para si mesmos redenção. Veja como é uma nuance da visão, mas tão importante para nós. Vermos a dependência da humanidade, do cosmos, da criação, diante do próprio Senhor, diante do próprio Deus. E aí nós encontramos a indignidade humana. Nós somos naturalmente indignos. Nós não temos dignidade própria. Antes, a dignidade que é dada por Ele a nós. É Ele quem nos dá dignidade. Ela não é alguma coisa própria da nossa natureza pecaminosa. Ela é própria da nossa natureza criada por Ele, mas distorcida e depravada pelo pecado. Não havia quem fosse digno, mas surge, nessa mesma visão, uma nova cena. Os olhos de João se viram agora para um homem, um idoso, que vai até ele conversar com ele. E esse homem diz o seguinte: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então aqui nós encontramos 2 importantes títulos messiânicos. O primeiro, referente ao leão de Judá, o leão da tribo de Judá, está na profecia que Abraão dá ao seu filho Judá. Desculpe. Que Jacó dá a seu filho Judá. Gênesis capítulo 49, verso 8 a 12. Isso são profecias que Jacó está fazendo aos seus filhos, e ele fala o seguinte a respeito de Judá. Isso é muito interessante, queridos, porque Jacó está falando antes de existir monarquia em Israel. Jacó está falando mesmo diante do pecado do seu filho. Se você apenas virar algumas páginas, rapaz, a música está me aperreando aqui. Deixa eu ver. Olha depois. Agora não me. Bom, você tem a história de Judá e Tamar, que eu já não sei onde é que está na minha Bíblia, deve ter sido retirada. É o capítulo quanto, irmãos? Eu não estou achando aqui agora não, mas enfim. 38. Então, você voltar um pouco o texto, você vai encontrar no capítulo 38 uma história que mostra o quanto Judá é indigno de receber essa profecia que ele vai receber aqui. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então aqui você tem uma profecia bem misteriosa, né, que Jacó faz ao seu filho Judá, e cita esse leão que é um leãozinho que está como que adormecido, né, o leão e a leoa. Quem vai mexer com um leão adormecido, né? Quem vai mexer com esse leão? Porque ele tem poder, porque ele tem domínio. Essa ideia, essa imagem a respeito da monarquia de Judá, e que será descrita melhor no reinado de Davi, mas é claro que o Siló citado aqui no texto refere-se ao próprio Senhor Jesus, o Messias esperado, esse que é de Judá, mas ele também é raiz de Davi. Isaías 11
Versículo de 1 a 10 também trata desse aspecto. Os irmãos podem observar. Isaías 11 também traz essa ideia messiânica da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Olha o versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito não brincará, e sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então percebam que há uma relação direta entre esses dois títulos messiânicos e juízo e a própria presença, né, desse Messias, da vinda do Messias. O texto também fala que ele venceu, né, essa declaração do ancião, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O fundamento da vitória da igreja, eu falei isso no sermão, ele está estabelecido na morte de Jesus, na morte do Cordeiro, que vai aparecer daqui a pouco. Ele ainda não surgiu, né? Existe alguém que está sendo aí citado, mas ele ainda vai surgir. Mas ele é digno para propor a redenção e o juízo. E quem é ele? Vamos ver agora quem é esse Messias. Quem é esse digno e o que foi que ele fez? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, ele está no meio do trono. Vocês vão lembrar da imagem, aquele que está sentado no trono está arrodeado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes que estão em volta do trono adorando a ele. Agora surge o cordeiro que está também no meio dessa adoração, o que nos leva a entender que ele não é um cordeiro qualquer. Ele não faz parte dos 4 seres viventes. Isso poderia ser confundido. João poderia olhar e pensar assim, talvez seja o 5º ser vivente. Só que ele percebe que não se refere a um ser vivente qualquer. Refere-se aqui a alguém para além da própria criação. Ainda que um cordeiro seja um animal da criação, esse cordeiro que está aqui não é um cordeiro qualquer. João percebe que trata-se de algo a mais, porque ele não está adorando aquele que está sentado no trono. Ele está recebendo a adoração. E ninguém pode receber adoração. Nada na criação pode receber adoração, a não ser que ele seja o próprio Deus. Deus fala que ele é um cordeiro que parecia, ou literalmente, que foi morto. Como se ele tivesse uma chaga, como se ele tivesse uma ferida que demonstrasse claramente que ele tinha sido morto, que a sua vida foi tirada, né? É claro que nós podemos pensar aqui nas feridas do Senhor Jesus quando se apresentou aos discípulos e ele mostrou as suas mãos, mostrou os seus pés, mostrou o seu lado, onde estavam ali as chagas da cruz. E isso aponta para esse cordeiro pascual. Lembra aí que nós estamos falando
de cordeiro, e essa simbologia é muito própria para o judeu por causa da Páscoa. Então, lembremos de quando o Senhor instituiu a Páscoa, na 10ª praga, quando ele ordenou que fossem mortos os primogênitos do Egito, e os de Israel foram salvos por causa do sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. E a partir de então Israel continuou a celebrar essa Páscoa, porque ele ia lembrar da redenção que Deus havia dado ao povo no Egito. Mas agora esse cordeiro, ele faz uma outra redenção. Perceba que a redenção desse cordeiro não é a redenção do Egito, ainda que aponte para o Egito também. Nós já vimos isso, inclusive, com o mar de vidro no capítulo 4. O mar vermelho. Mas aqui, esse cordeiro, ele venceu porque morreu, mas ele ressuscitou. E os cordeiros pascuais não ressuscitam. Assustaria, imagina, o povo começasse a comer, ele começa a andar assim, ia ficar meio desesperado, o povo comemorando a Páscoa. Não, esse cordeiro pascual é outro cordeiro pascual. Não é aquele exatamente dos judeus, mas é um cordeiro que vem por meio disso, mas ele faz algo a mais. Ele ressuscita. Ele morre e ressuscita. Aqui é um paradoxo, porque a vitória do cordeiro se deu na sua morte. Então, naquilo que se apresentaria como uma fraqueza, as chagas dele, as suas feridas, que poderiam surgir como uma fraqueza do cordeiro, é exatamente o que torna ele digno para quebrar os selos. Aí a citação do puritano congregacional John Owen, no seu livro, famoso livro, A Morte da Morte da Morte de Cristo, que é um trava-língua também. Esse livro eu citei quarta-feira, para vocês que estavam comigo aqui no CRE, mas eu lembro para vocês de novo. A ideia de Owen, e que está amparada pelas Escrituras, é que a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, sobre, inclusive, a ira de Deus que repousava sobre nós, não se deu na ressurreição. A vitória do Cordeiro se deu na sua morte. É exatamente isso que João está vendo. O Cordeiro foi digno porque ele morreu. E ele ressuscitou porque ele é digno. Mas a sua dignidade é na morte. E aí eu faço um parêntese, como fiz no CRE, só para lembrar vocês isso, que muitas vezes tem um entendimento equivocado a respeito da morte de Cristo. E até mesmo dentro do meio evangélico você vai encontrar algumas coisas bizarras, como por exemplo uma música do grupo Diante do Trono. Eu não me lembro da música, eu não me lembro da quarta-feira, não vou me lembrar hoje também não. Que fala mais ou menos assim. O começo da música é: como um leão que ruge, o diabo quer nos... Vocês já conhecem essa música, né? Já deve ter dançado ela. Porque ela é bem dançante, né? Pois é, ela está cheia de problema. O problema maior dela é que lá pelas tantas, a música diz o seguinte: que Jesus morreu, e depois da sua morte, o que aconteceu no inferno? Uma festa. Então tinha um open bar lá com Satanás e os seus anjos, seus demônios, né? Então estava lá, o pessoal estava comendo uns quitutes, tal, o diabo devia estar tomando alguma bebida muito ruim, não era Coca-Cola, eu tenho certeza disso. E aí, enquanto estavam celebrando, surge Jesus morto para finalmente tomar a chave, né, da morte e tal. E você tem toda essa história lá na ficção da música. Só que ela não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a derrota de Satanás foi exatamente na morte de Cristo. Não há glória no diabo em Cristo ter morrido. A glória de Deus foi manifesta em o seu Filho ter entregue sua vida e ter ido até as últimas consequências ao declarar: está consumado. Estava ali
a destruição dos poderes, das potestades do mal e do escrito de dívida que era contra nós, do peso da lei por conta da ira do próprio Deus. Então sim, foi na morte que a morte morreu. Na morte de Cristo. E esse cordeiro que tem sido morto, ele também tem 7 chifres e 7 olhos. Os 7 olhos, vocês lembram, aponta para a presença de Deus em todos os lugares. Os seus olhos estão em todos os cantos. Essa ideia do conhecimento de Deus. Ele também tem esse conhecimento. E os chifres apontam para poder, para força. Esse cordeiro, como já eu disse a vocês, ele é um cordeiro diferenciado. Porque ele é um cordeiro que tem autoridade e força. Ele tem 7 chifres. 7 que aponta para a ideia de perfeição, né, a ideia de um poderio, de uma força máxima. E, portanto, esses chifres demonstram que ele não é um cordeiro qualquer, mas é o cordeiro poderoso, o próprio Deus. Por isso, ele é adorado. O texto continua e diz que o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Mais uma coisa que ninguém poderia fazer. Como que alguém poderia ir até Deus e tirar-lhe da mão um livro que está em sua mão? Ninguém pode fazer isso, a não ser que seja o próprio Deus. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Olha aí, eles agora olham para o que ele está fazendo e passam a adorá-lo. Então essa autoridade que ele recebe do próprio Pai, porque ele pega do Pai, o Pai lhe entrega o livro, né? A ideia é que ele pegou da mão direita, tendo o Pai entregue. Obviamente ele não fez isso contra a vontade do Pai. Nós vamos ver claramente em alguns textos, como eu já disse para vocês, são um panorama. Mateus 28, 18, diz assim, Jesus aproximando falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Atos capítulo 2, 32 ao 36, mesma ideia. Deus ressuscitou Jesus, esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então observe que esse momento, né, essa cena que se mostra diante de João, ela aponta para essa autoridade que Jesus recebeu por causa da sua morte e ressurreição, por causa da obra dele de redenção. E assim, portanto, ele é digno de adoração, ele é exaltado como a própria divindade. O texto continua e diz assim, tendo cada um deles uma harpa, falando a respeito dos 24 anciãos, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo... daqui a pouco eu vou dizer o que eles vão dizer. Primeiro, os 24 anciãos, nós já sabemos o que significa, são a ideia de sacerdócio, a ideia de seres celestiais que estão representando a igreja, e eles estão ali como sacerdotes, por isso que eles tocam instrumentos. Lembra que no templo de Israel... e eles estão dentro do templo, só basta lembrar aí um pouco da visão, eles estão no templo, só quem podia tocar eram os levitas, eram os sacerdotes, então eles estão tocando harpas, porque eles são sacerdotes, porque eles estão representando o povo, eles estão adorando com instrumentos. Tem uma coisa curiosa, eu quero abrir só um parêntese, porque isso é um detalhe que nos escapa. Em Gênesis 4, versículo 21, nos fala quem deu origem às harpas, quem é o pai da harpa. Vocês sabem quem é? Alguém sabe o nome? Jubal. Jubal é da linhagem de Caim. É um dos filhos da perdição da linhagem da serpente, ou de Caim.
Naturalmente, nós poderíamos pensar o seguinte: ora, se Jubal vem da linhagem de Caim e ele fez a harpa, consequentemente, instrumentos são coisas do mal, malignas. Mas aqui estão os 24 anciãos, diante do cordeiro que foi morto, diante daquele que está sentado no trono, eles estão fazendo o quê? Tocando. Aqui nós vemos a relação da graça comum, onde Deus opera até mesmo nos ímpios para produzir coisas boas que podem ser usadas pela igreja. Afinal de contas, dificilmente nós saberemos quem foi que produziu esse teclado, ou quem foi que produziu esse baixo, né, ou quem foi quem fez a bateria. Nós não sabemos quem foi que fez isso. Mas nós não precisamos nos preocupar quem fez isso. Nós não precisamos nos preocupar nem mesmo quem foi que deu origem para isso aqui. Sabe por quê? Porque eu sei quem criou a música. Porque eu sei quem foi que criou a métrica, os intervalos de tempo entre as notas, de frequência dos tons das notas. Quem fez a estrutura harmônica, eu sei quem foi que fez. E é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que criou leis, até mesmo físicas, que permitem que ao apenas balançar uma corda, emita uma frequência que, bem executada, ela nos traz harmonia musical. Isso é maravilhoso. A mesma coisa acontece com a harpa. Isso exalta a Deus, glorifica a Deus. Por isso, fica bem louvá-lo com instrumentos também. Mas eles também estão com as súplicas, as orações dos santos, que nós vamos ver no capítulo 6, verso 10, e no capítulo 8, verso 4, que se referem às súplicas de juízo. Os santos de Deus clamam no capítulo 6, verso 10, dizendo: até quando o Senhor vai manter esse povo ímpio perseguindo a igreja e não vai derramar juízo contra eles? Então as orações aqui dos santos, as súplicas dos santos, são súplicas clamando ao Cordeiro, no caso, por meio dos anciãos, que derrame o seu juízo, a sua vingança contra os ímpios. E isso vai acontecer, porque ele vai quebrar os selos, e ao abrir os selos, o juízo iniciará. Então, caminhando mais um pouco. Já estamos andando, viu, irmãos? Eu sei que já está adiantada aqui a hora, mas fiquem tranquilos, fiquem comigo. E eles cantam um novo cântico, que diz o seguinte: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui nós temos uma doxologia. Teve uma irmã, inclusive, essa semana que mandou uma mensagem: pastor, o que significa doxologia? Então, só para vocês lembrarem, vocês vão encontrar isso na Bíblia algumas vezes. Doxa significa glória, em grego. E logia é palavra. Então a ideia é palavra de glória, palavra de louvor, palavra de exaltação. Doxologia são hinos ou palavras, orações que exaltam a Deus, que glorificam a Deus. E aqui é exatamente o que está acontecendo. Os 24 anciãos estão diante do Cordeiro e estão adorando ao Cordeiro, dizendo, reconhecendo aquilo que ele fez e aquilo que ele está fazendo aos seus filhos, aqueles que são redimidos. Ele é adorado, o Cordeiro é adorado pela redenção, porque ele comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui é essa ideia da redenção universal, a ideia de uma redenção que não se limita a espaços regionais, a uma salvação sem distinção, ainda que não sem exceção, porque, como a própria visão vai mostrar, há aqueles que não foram redimidos. Mas também uma adoração pela nova criação, por isso que eles falam de um novo cântico. A ideia aqui do novo cântico aponta para essa nova criação que está sendo feita pelo próprio Cordeiro, que redimiu e agora está restaurando o cosmos. E ele faz isso tornando aqueles que foram redimidos, aqueles que foram comprados com seu sangue, como reis e sacerdotes. Aqui vale a pena lembrar
que esses irmãos, queridos, que estão recebendo as cartas, ou a carta do Apocalipse, estão em profunda perseguição, estão sofrendo. Agora eles têm a esperança de que há um rei que os tornará reis. E a ideia do reinado de Cristo já e ainda não, porque ele não está cumprido completamente. O reino de Cristo ainda não foi instaurado completamente, mas nós estamos nesse período de tensão entre o início do reino de Jesus, que já foi começado, que já está se instaurando entre nós, e a igreja é exemplo disso, é o testemunho do reino de Cristo, e ainda não, porque nós ainda temos o reino parasita de Satanás, o reino parasita das potestades, que ainda está entre nós, mas que será vencido naquele grande dia, quando ele virá em triunfo, em grande glória, para anunciar finalmente a derrota de Satanás, que já foi declarada na cruz. E também aponta para o sacerdócio universal, tema que eu já tratei com vocês várias vezes, a ideia de que eles são sacerdotes, que nós como igreja somos sacerdotes, não há mais um sacerdote que represente, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, mas antes todos nós somos sacerdotes chamados para adorar e servir a Cristo. Ele continua finalmente dizendo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aqui, não só mais os 24 anciãos, agora há milhões de milhões, milhares e milhares, há um grande número de pessoas que João nem arrisca contar, que está adorando ao Cordeiro, que está reconhecendo ao Cordeiro. Esses são os redimidos do Senhor, que são reunidos de todas as tribos, povos e raças, e que agora glorificam Ele, dizendo que Ele é digno de ser adorado. Esses redimidos do Senhor são apresentados, são separados como casa do Senhor. Isso você vai ver em 1 Crônicas 29:11, quando Davi usa essas expressões que estão sendo trazidas aqui, para, inclusive, falar a respeito do tabernáculo. É como se agora o tabernáculo não mais fosse feito de pele, e nem mesmo o templo feito de pedra, mas antes de pessoas. E por fim, final da visão do capítulo 5. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então aqui, nós não mais temos os remidos apenas, mas o texto nos fala que toda criatura, todo o cosmos, todos ímpios, animais, tudo aquilo que foi criado por Deus, tudo agora declara ao Cordeiro que está sentado no trono. E aquele que está sentado no trono, dando honra, louvor e glória a eles. Aqui nós temos o final da história mais uma vez. Nós temos uma visão que aponta para essa conclusão escatológica, onde Cristo será exaltado invariavelmente pelos redimidos, mas também por aqueles ímpios, porque receberão da parte do Cordeiro juízo, justo juízo contra a sua impiedade e perversão. Por fim, o que nós temos aqui, uma conclusão de uma adoração ao Pai e ao Filho, fundamentada na obra da redenção em Cristo, uma adoração cristocêntrica que nos mostra um bom exemplo do que é um culto fiel ao Senhor. Um culto que adora a Deus. Queridos, nós precisamos aprender a adorar melhor. Em termos de princípio, nossa adoração está fundamentada na obra de Cristo, na obra de redenção de Cristo. E nós só estamos aqui por causa disso. Mas também é um ponto importante, enquanto pensamos nas nossas orações, enquanto pensamos nos nossos cânticos, que a adoração ao Cordeiro, a adoração a Deus, tem de ser fundamentalmente cristocêntrica. E há um problema muito
grande nos cânticos que nós temos visto ultimamente, porque não são cristocêntricos. O nome de Jesus, o nome de Deus aparece quase como uma desculpa, onde fala muito mais assim, o que Ele fez para mim, o que ele é para mim, Ele é meu, Ele é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não fala nada do que Jesus fez. E não fala nada sobre a sua obra da redenção. Não se deixe levar por essas músicas que terminam ensinando você muito mal sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre oração. Essas músicas voltadas para o eu, voltadas para um bem-estar momentâneo. Eu quero me sentir bem, olha que essa música me deixa tão bem. Veja, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, não estão preocupados aqui em cantar alguma coisa que os faça bem. Observe. Eles estão preocupados em adorar a Deus, exaltando e reconhecendo pelo que Ele é, pelo que Ele faz. A sociedade está totalmente vinculada a uma ilusão subjetiva, antropocêntrica, onde mesmo quando se fala em adoração a Deus, o homem está lá presente, quase como figura principal. É só você dar uma olhada nesses ouros de Ofir da vida. Queridos, essa visão belíssima da adoração ao Cordeiro e da obra da redenção por meio tão lúdico, serviu para o povo de Deus, para consolo, porque encontrou ali a esperança do Cordeiro que foi vitorioso. Isso também deve servir para nós hoje. Nós somos chamados também hoje para nos apegar a esse Cordeiro vitorioso, que continua vencendo. A ideia, eu não entrei na questão gramatical, mas a expressão usada, Cordeiro tendo sido morto, está numa questão verbal que dá a ideia de alguma coisa que foi começada e que tem uma continuidade, e que essa é o estado dele, é ser o Cordeiro que foi morto. Por quê? Porque redenção nunca se apagará. Ninguém pode destruir a obra da redenção. Ninguém pode destruir aquilo que Ele fez. Ele foi morto e continuará sendo o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ninguém pode mudar isso. Meu irmão e minha irmã, essa é a nossa esperança. Essa visão, essa imagem deve servir para nós hoje como ponto central da nossa vida. Vamos orar? Depois eu vou abrir para perguntas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse momento de exposição. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e ao ver esse Cordeiro maravilhoso, nessa imagem que João traz para nós, nós também sejamos encorajados e consolados a permanecer fiéis, apesar das perseguições, das lutas e das dores. Abençoa-nos, Pai. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.